Então, como já dissemos aqui, hoje eu vou falar um pouco sobre como conciliar espiritismo com a ciência. Antes de começar, eu queria falar um pouquinho sobre mim, porque é um tema que não se vê todo dia e eu, um jovem de 17 anos, chegar aqui e falar sobre isso, para alguns pode ser um pouco estranho. Então, ali está um pouco difícil de ler porque desformatou um pouquinho, mas eu sou aluno de Ciência e Tecnologia, sempre fui apaixonado por ciência e também sou embaixador do projeto do Astronauta por um Dia, da Agência Espacial Portuguesa, que é um projeto que a agência vem desenvolvendo de uns anos para cá, e ano passado eu participei, fui selecionado. Então, como embaixador agora, eu faço algumas palestras por Aveiro promovendo o projeto que está acontecendo agora. Então é só isso para vocês não estranhar. Não tá indo, Foquinha. Vamos lá. Pronto. Então vamos começar falando. Desformatou tudo bem. Vou começar falando sobre o início das religiões. Para a gente começar a falar sobre o espiritismo, a gente tem que começar a falar do início das religiões. Então, no início da civilização da humanidade, os seres humanos primitivos desenvolveram uma religião. Para quê? Para explicar tudo aquilo que eles não conseguiam explicar. Todos os fenômenos da natureza que eles não conseguiam explicar, eles explicavam com as religiões. Com o tempo, as religiões foram se desenvolvendo, a humanidade foi se desenvolvendo e eles descobriram a ciência. E aos poucos fomos descobrindo a ciência. Então, a ciência ficou com a parte de explicar o acontecimento do mundo, mas muitas religiões, inclusive o catolicismo bastante até hoje, que é muito influente no mundo, continua explicando os acontecimentos naturais e algumas coisas que eles chamam de milagres pela religião. E outras religiões também fazem isso. Então ficou essa crença aí de que religião é uma coisa, ciência é outra, e que um não pode acontecer junto com o outro, mas que o espiritismo, como religião, veio mostrar que não é bem assim. A religião e a ciência são uma coisa só. Então tem aqui um texto do Evangelho segundo o Espiritismo que eu vou ler porque ficou um pouquinho difícil aqui. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se. Se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade, porquanto Deus não pode pretender a destruição de sua própria obra. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa de excesso de exclusivismo de um lado e de outro. Daí vem a ideia da incredulidade e a intolerância. Então, aqui eu achei muito interessante esse texto que eu encontrei quando eu estava pesquisando o tema, que fala que tanto a ciência quanto a religião têm o mesmo princípio, que é Deus. E como os dois têm o mesmo princípio, que é Deus, uma não pode ser falsa, porque Deus não iria criar algo que é falso. Então elas existem ao mesmo tempo. Então agora que a gente está falando sobre religião e ciência, vamos falar um pouco sobre a moral e a tecnologia, porque são os campos que os dois agem bastante. E por que a gente precisa ter os dois juntos, e não só um separado do outro, como muitas pessoas acreditam? Por exemplo, uma sociedade, uma civilização que é muito evoluída tecnologicamente e pouco moralmente, não faria muito sentido. Por exemplo, aqui, não querendo generalizar, porque a gente sabe que existem pessoas bem intencionadas e mal intencionadas em todos os movimentos que existem nesse mundo desde o começo da civilização. Eu quis usar de exemplo a Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Eles eram conhecidos por serem muito mais evoluídos tecnologicamente, pelo menos no começo da guerra, comparado aos outros países da Europa e do mundo. Porém, como a gente sabe, a moral deles não era das melhores, eles faziam muitas coisas muito ruins. Então por isso que a gente não pode ser assim. Mas também, por outro lado, por que a gente precisa ter a tecnologia e também a moral? Ou por que a gente não podia ter só a moral e não a tecnologia? Porque se a gente tivesse só a moral e não tivesse tecnologia, a gente até hoje estaria na Idade da Pedra. E isso é um pouco complicado para a gente evoluir, porque a gente também precisa entender o mundo que a gente se encontra para poder evoluir também. E também fala um pouco sobre isso, o texto que eu tenho aqui, que explica um pouco sobre o espiritismo sendo uma ciência.
Aqui eu expliquei rapidamente que o Espiritismo nasceu a partir das investigações científicas ou experimentos sobre as mesas girantes na França, no século XIX. Vou ler aqui de novo. O Espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência, sem o Espiritismo, se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Ao Espiritismo, sem a ciência, faltariam todo o apoio e comprovação. O estudo das leis da matéria tinha que preceder o da espiritualidade, porque a matéria é que primeiro fere os sentidos. Se o Espiritismo tivesse vindo antes das descobertas científicas, teria abortado, como tudo quanto surge antes do tempo. Esse texto é da Gênese, e também eu achei muito interessante isso, porque eu não tinha pensado sobre isso. O estudo da matéria tinha que vir antes da espiritualidade. Por quê? Porque o que a gente vê é a matéria. Por isso que muitas pessoas têm essa dificuldade de aceitar a parte espiritual. Porque a gente não vê. A gente não sente igual o ar. Por exemplo, tem pessoas que falam que não acreditam em Deus, mas outras falam, mas você não pode ver Deus, mas também não vê o ar. E o ar existe, por que Deus não pode existir? Tem mais ou menos essa lógica. Porque a gente está acostumado a interagir só com o mundo material. Principalmente as pessoas que não têm esse entendimento espiritual. Então é por isso que a ciência foi importante vir primeiro e continuar agora por meio do Espiritismo também para explicar todos os fenômenos que a gente tem aqui na Terra. Então agora eu vou fazer uma breve explicação, eu vou tentar não fazer isso aqui muito complicado, muito denso, porque eu vou falar um pouco sobre a epistemologia, que é a área da filosofia que estuda as ciências. Que coincidiu o tema com o que eu estava aprendendo em filosofia e eu achei que isso fazia sentido completamente. Então temos aqui esse filósofo Thomas Kuhn, que desenvolveu um método científico que a gente usa atualmente nas ciências, que é composto por esses momentos que eu vou explicar rapidamente para vocês poderem entender. Temos a pré-ciência. A pré-ciência é antes da ciência, ou seja, quando não existia um paradigma, ou seja, um modelo científico que as pessoas, os cientistas, pudessem seguir para se guiarem e guiarem seus estudos, para ficar tudo dentro dos padrões. E é um momento que os cientistas estão querendo desenvolver esse paradigma, só que eles não entram em acordo porque, de novo, não tem esse padrão. Depois, evolui para a ciência normal, que é onde atualmente a gente se encontra nessa fase científica atual, que é onde já tem um paradigma. Existe um paradigma, existe um modelo e a ciência trabalha para progredir, avançar e melhorar com esse paradigma para a gente conseguir entender melhor o mundo. Depois, existe uma crise científica. Já aconteceram 2 vezes na história, até agora, uma crise científica que acontece o quê? Quando muitas anomalias se acumulam. O que são anomalias? São resultados experimentais que não batem com o paradigma. O paradigma não consegue explicar. No começo, essas anomalias são consideradas apenas erros. Podem ser erros pessoais do cientista fazendo experimento ou apenas um experimento que não fazia sentido e deu errado. Mas com o tempo, essas anomalias podem ir se acumulando e anomalias cada vez maiores surgindo. Então, os cientistas começam a perceber: talvez o paradigma não esteja completamente certo, porque tem coisa aqui que a gente não consegue explicar. E aí entra na ciência extraordinária. Esse momento é uma bagunça. Porque aí eles falam: meu Deus, nosso padrão, nosso paradigma está tudo errado. O que a gente faz? Começa um a tentar criar teoria e explicar para o outro, vira uma briga. Normalmente se separam, a comunidade científica se separa em 2 ou mais grupos, que é um grupo que quer um novo paradigma, o outro grupo que quer continuar com esse paradigma porque de acordo com ele está tudo certo, entendeu? Ainda dá para trabalhar esse paradigma para explicar. E dentro desses aí que querem um novo paradigma, se separam cada um para encontrar o seu. E no final acontece a revolução científica, quando eles encontram um novo paradigma e volta para a ciência normal. Como eu tinha dito, só existiram 2 revoluções científicas, crises científicas que acabaram por ser revoluções, até hoje. A primeira foi com Galileu Galilei, quando ele descobriu o heliocentrismo,
que então significava que o universo não girava em torno da Terra só, e que na verdade a Terra girava em volta do Sol, assim como todos os outros planetas giravam em torno das estrelas. E aí jogaram ele na fogueira. Coitado. Mas foi uma descoberta muito importante para a ciência. Depois veio Newton e fundou a física clássica, e os modelos que a gente trabalhou até pouco tempo atrás, quando Einstein veio e fez a segunda revolução científica com a sua teoria da relatividade e também com a física quântica, que pegou toda essa física clássica que o Newton tinha criado e virou de ponta cabeça. E agora, até agora, a gente não entende nada do que está acontecendo na física quântica. Porque, olha, acho que só os espíritos para ajudar a gente com essa, porque eu não sei como é que a gente se vira mais. Mas então, eu acho, e na verdade eu acho não, tenho certeza, que o espiritismo vai fazer parte da terceira revolução. Porque a gente sabe que o espiritismo foi comprovado cientificamente, porque nasceu de experimentos científicos. Só que eles não são usados na ciência atual. Eles são negligenciados pela comunidade científica. Por quê? Porque o espiritismo é uma anomalia. Não é explicado pelo nosso paradigma atual. Então o que vai acontecer? Com o tempo, aí vem aqui esse segundo filósofo que eu trouxe para vocês, o Popper, que ele criou o processo científico atual que a gente usa. Não o método, o processo. Que é o quê? Como eles criam as teorias, como os cientistas criam as teorias e as respostas para os problemas. Tem um problema, o cientista vai lá e observa o problema. Então ele vai criar a própria teoria da cabeça dele para testar, para ver se é uma resposta para esse problema, que são chamadas as conjecturas. E isso faz com que a ciência tenha muito do cientista nela. Porque, de novo, o cientista vai tirar da cabeça dele a teoria. Então aí é que vem, também no estudo que eu fiz para essa apresentação eu vi, isso que o cientista espírita, ao ser apresentado a esses problemas, vai criar uma teoria que tenha como base o espiritismo, porque isso deixa livre para o cientista usar a sua cultura e as suas crenças na elaboração das teorias. E como a gente sabe que o espiritismo existe de verdade, que funciona, só não é aceito ainda, o que vai acontecer? Mais e mais as teorias vão dar certo. Só que vão ser anomalias. Então as anomalias vão acumulando, 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 e aí vai ter a revolução científica. Depois eu ainda vou falar um pouquinho mais para frente sobre as áreas da ciência que vão ser trabalhadas e que foram trabalhadas e que podem ser trabalhadas com o espiritismo. Só que antes eu queria falar um pouquinho só da transição planetária, porque a gente está falando muito da ciência aqui, mas não necessariamente para a transição planetária a gente vai progredir só na ciência. Vamos progredir em todas as áreas. A apresentação que eu fiz, obviamente, é mais focada para ciência, mas nós temos agora a informação que a gente descobriu no Brasil, que de alguns espíritos que vão começar a reencarnar agora para a transição do mundo de provas e expiações para o mundo em regeneração, de espíritos que vão reencarnar entre 2025 a 2045, e que alguns talvez até já podem ter chegado. Entre eles estão 4 mais importantes, que eu acho que a maioria de vocês conhecem, que são ligados às artes e às filosofias, que são Beethoven, Mozart, Chopin e Aristóteles. 4 grandes nomes de espíritos muito evoluídos que revolucionaram os tempos deles e que eles vão voltar agora até 2045 para ajudar o mundo na transição planetária. Então não vai ser só tudo completamente por causa da ciência. Agora, eu trouxe aqui algumas áreas, como eu tinha dito, que vão ser desenvolvidas durante esse período de transição. O espiritismo e a astronomia. Isso aqui também foram coisas que já aconteceram para a gente ter uma noção de como os espíritos já ajudam desde sempre as ciências a se desenvolverem. Então, existem relatos de comunicações de espíritos anunciando a existência de satélites desconhecidos em outros planetas.
que ainda não foram provados. Então tem relatos de, por exemplo, outras luas em outros planetas que os espíritos já anunciaram que existem e que a gente ainda não descobriu. Mesmo com toda a tecnologia que a gente tem hoje, mesmo a gente conseguindo fotografar galáxias nebulosas, milhões e milhões de anos-luz daqui, ainda tem luas que a gente ainda nem descobriu e que existem, os espíritos estão falando que existem. O espiritismo também prevê a existência de vida fora da Terra, como a gente já sabe, existem várias moradas na casa do meu pai. Falta confirmar por meios físicos, mas também a gente sabe que, de acordo com Chico Xavier, quando a gente tiver a nossa primeira base lunar construída, a gente já vai estar mais evoluído e já vai ter a possibilidade de ter encontros com espíritos de outros mundos para ajudar a gente. Mas isso ainda está meio longe. A previsão é em torno de 2050, mas eu não sei. Ninguém sabe, sinceramente. Já tem previsão, sim, de construir em base lunar. Esse projeto já está em andamento, mas ainda está só no comecinho, então não tem como saber. E também previu a existência de planetas orbitando outras estrelas antes de ser confirmado na década de 90. Então, para a gente ver aqui que na astronomia os espíritos já estão bem ativos. O espiritismo e a física, que é a minha área preferida. Infelizmente, aqui não tem muito como a gente ver os espíritos trabalhando, ajudando a gente a revelar algumas coisas na física, porque é preciso ter cuidado com a linguagem usada para comparar. Aqui tem um exemplo que eles trouxeram que é da palavra energias. As energias que a gente usa, as coisas que a gente se refere como energia no espiritismo, não necessariamente batem com as descrições e as definições de energias na física. Então, muitas vezes eu ouvia esses negócios de energia e eu ficava pensando depois nas minhas aulas de física, né? Será que era isso que eles estavam querendo dizer? No fundo, não é. E também, como a física é provada por cálculos matemáticos, fica um pouco difícil, porque por mais que a gente saiba que existe essa parte das energias espíritas e toda essa parte espiritual, a gente não consegue ainda provar por cálculos e é algo mais difícil e também vai precisar de muito tempo. Então, não tem como os espíritos interagirem atualmente com a física, porém, físicos e pessoas de todas as áreas são inspirados por espíritos para vir desenvolver. Por exemplo, o Tesla, a gente também ouve dizer que o Tesla veio de Marte. Era um espírito que era de Marte e que ele veio aqui desenvolver um pouco a parte da eletricidade na Terra. E que foi uma pessoa muito importante para a sociedade que a gente vive hoje, que basicamente tudo funciona da eletricidade. Temos também com a biologia. Aqui a fronteira torna-se um pouco mais nítida, diferente das outras. No Livro dos Espíritos existem muitas questões a respeito da origem dos seres vivos. No capítulo 11 da segunda parte do Livro dos Espíritos é reafirmada a natureza espiritual de todos os seres vivos e a sua submissão à lei de progresso. O princípio de evolução espiritual ajusta-se perfeitamente aos princípios da seleção natural, representando um mecanismo de modificação que atua na parte material, levando o espírito a se desenvolver. Isso daqui também eu achei muito legal, não tinha parado para pensar nisso. Eu adorei fazer essa palestra porque eu descobri um monte de coisa que na verdade eu nem sabia que eu tinha dúvida. Mas que também faz todo sentido. A lei do progresso ajusta perfeitamente na seleção natural. Ou seja, com o tempo as espécies vão se adaptando aos meios que eles vivem e eles vão se desenvolvendo para ser cada vez melhores. E isso funciona também, como está dizendo aqui, com a lei do progresso, porque à medida que as espécies vão evoluindo, os espíritos também. E como as espécies vão se refinando, o entendimento dos espíritos que estão encarnados no corpo daquelas espécies também. Então, aqui, o espiritismo com a medicina, também a gente sabe, já antes de ler aqui o texto, que as doenças não são necessariamente só físicas, certo? E isso aí a gente já tem muito mais entendimento, eu acho que em todas as outras áreas da ciência, sobre a medicina, a gente tem um pouco mais desse conhecimento. Então, nos quadros obsessivos, a ação do espírito obsessor pode levar ao colapso orgânico do obsidiado. Aqui vê-se claramente a enorme importância dos princípios espíritas no desenvolvimento de certos ramos da medicina,
pois não se trata apenas de construção ou progressão da ciência, mas do desenvolvimento de terapias apropriadas a inúmeros transtornos mentais. Aqui fala um pouco dos transtornos mentais também, que eu depois vou falar um pouco mais sobre a psicologia, separadamente, mas agora a parte física. Não só os espíritos obsessores podem causar o colapso orgânico do corpo, e que aí tem que ser tratado mais especificamente de forma espiritual, mas também a gente sabe que muitas vezes nós temos que passar por certas doenças e certas dificuldades na saúde como provas para melhorarmos. E também a gente viu aqui numa palestra, se eu não me engano, foi do Pedro Camilo, mas eu não tenho certeza, de que uma pessoa, por exemplo, ele contou uma história de que uma pessoa estava sendo mal e estava saindo do caminho que era para ela ir, e os espíritos então deram uma doença para essa pessoa, a pessoa ficou de cama, tal, muito mal, e a pessoa automaticamente voltou, que é uma coisa que os espíritos muitas vezes usam, um recurso que eles usam. Quando a gente está se desviando do caminho, eles podem, e normalmente fazem, eles dão uma doença para a gente voltar no lugar para onde a gente tinha que estar. E ele diz nessa história também que, à medida que a doença ia melhorando, a pessoa ia voltando para onde ela estava indo, se desviando. Ela ia se desviando junto com a melhora da doença. E os obsessores que estavam com ela chegavam mais perto, eles tinham que piorar a doença um pouco, e ele voltava ao normal, virava um santo. Bonzinho, quietinho, assim, comportado. Mas não, depois a doença ia melhorando, pumba. Então a gente sabe que as doenças estão diretamente ligadas com a parte da espiritualidade. Agora aqui na psicologia, eu falei dos transtornos mentais. Então podemos falar em uma psicologia espírita que nasce por inspiração dos postulados da doutrina, principalmente de suas consequências morais, na maneira de viver, de se comportar e de interagir dos seres humanos. O conhecimento da lei de evolução e reencarnação é crucial para se entender as tendências inatas dos seres humanos que determinam um comportamento para além das limitadas considerações genéticas. Esse certamente é um campo com grande futuro, onde apenas vislumbramos um começo. Também, as religiões não necessariamente foram criadas para isso, mas hoje em dia elas servem bastante para cuidar, para esclarecer um pouco da questão que a gente tem. O que acontece depois da morte? O que eu estou fazendo aqui no planeta? E todas as religiões, ou a maioria delas, tratam um pouco disso, umas melhores que as outras, mas a gente vê que no espiritismo a gente se sente muito mais confortável com essa ideia da morte, porque a gente sabe que depois da morte a vida não acaba, e pelo contrário, ela continua e cada vez melhor, porque a gente sabe que para trás a gente não vai. Então a gente morre e continua firme, vive de novo e segue melhorando. E isso é uma visão que muitas vezes falta nas pessoas, e eu vejo principalmente dos meus amigos na escola, que muitas vezes as pessoas não sabem o que fazer da vida, ou as pessoas estão sempre assim, não, porque eu tenho que ter isso, porque eu tenho que ter aquilo. Muitas vezes elas não sabem, elas não têm esse conhecimento de que não é bem assim. E que muitas vezes coisas vão acontecer porque eram para acontecer, que não vão acontecer porque não eram para acontecer. Isso pode causar um desequilíbrio mental nas pessoas. E também a noção de que nós vivemos provas todos os dias. Nós estamos num mundo de provas e expiações. E que Deus não dá prova grande o suficiente que a gente não possa superar. Então, muitas vezes acontece de pessoas se suicidarem porque não conseguiram lidar com a pressão das provas que elas estavam vivendo. Mas a gente sabe que se a gente está passando por uma situação difícil, é porque a gente tem um entendimento, um conhecimento, a gente tem forças necessárias para superar, e que isso só vai melhorar a nossa vida cada vez mais. Depois, agora acabaram na verdade as ciências, mas tem um esclarecimento. Todos esses campos, assim como outros não listados, tais como as artes que eu tinha mencionado, aguardam um futuro quando o espírita cientista seja capaz de utilizar judiciosamente o conhecimento espírita de acordo com as regras estabelecidas por sua ciência particular. O objetivo não é fazer o espiritismo brilhar para a sociedade como um concorrente das ciências, mas como fonte de inspiração e origem
para a proposição de novos mecanismos de explicação dos fenômenos e ocorrências característicos de cada uma delas. Então aqui tem uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, porque eu sempre falei, não, o Espiritismo é a nova verdade, o Espiritismo é a nova ciência, o Espiritismo vai revolucionar tudo e todo mundo vai ver que o Espiritismo estava certo. E o Espiritismo vai explicar tudo que as outras ciências não explicam, mas não é bem assim, porque o Espiritismo não vai ser uma ciência separada das outras. Como eu tinha explicado, o Espiritismo vai servir aos poucos para as pessoas, cientistas espíritas, usarem esse conhecimento nas respectivas ciências e melhorarem elas aos poucos. E não necessariamente também todo mundo tem que ser espírita, certo? A gente pode ter um mundo de regeneração e ter gente lá que não é espírita também, porque o que importa é a gente ser bom, não necessariamente ser espírita. Então, temos aqui que espiritismo mais ciência é igual ao progresso e que com os dois a gente vai ajudar a construir esse novo mundo de regeneração que a gente vive. Como? Vocês se comportaram muito bem, não me interromperam nessa palestra. Eu tenho aqui mais uma reflexãozinha que eu fiz quando eu estava finalizando essa apresentação, que tem a ver com o mito da caverna de Platão. Vocês vão me desculpar que está difícil de ler os slides mesmo. Eu tinha colocado uma sombrinha atrás para conseguir ver, mas saiu na hora que eu baixei. Mas eu leio para vocês se estiver difícil. A reflexão é, será que a nossa ciência é a verdadeira ciência? Então aqui temos um resumo muito resumido do mito da caverna de Platão, que é o seguinte: ele descreve prisioneiros que vivem acorrentados em uma caverna, vendo apenas sombras projetadas na parede, que tomam como realidade. Um deles é libertado e descobre o mundo real, percebendo que as sombras eram ilusões. Ao tentar contar aos outros, é rejeitado. O mito representa a busca pelo conhecimento e a dificuldade de aceitar novas verdades. Então temos aqui, eu juro para vocês que eu não estou roubando o conteúdo dele, mas da última palestra do Pedro Camilo, ele falou muito sobre a parte da ciência. E eu falei, nossa, isso faz total sentido com o que eu ia falar. Então, temos aqui, ele falou sobre algumas pinturas que foram, na verdade, feitas por espíritos na espiritualidade e que os artistas viram elas quando eles estavam dormindo, tal, que a gente sabe que a gente vai para o mundo espiritual para a gente estar dormindo. Eles viram aquelas pinturas e reproduziram do jeito que eles conseguiram e que hoje são conhecidas como as grandes pinturas da atualidade, mas que a gente sabe que, no fundo, as verdadeiras na espiritualidade são ainda melhores. E é a mesma coisa com a ciência. Não só o espiritismo e a ciência têm que trabalhar juntos para melhorar o nosso planeta, mas também a ciência, ela é desenvolvida primeiro na espiritualidade. Até porque a gente não é o primeiro mundo de provas e expiações a passar por um mundo de regeneração. Existem milhares, milhões, bilhões de planetas que já passaram dessa etapa e que possuem tecnologias muito mais avançadas que foram feitas muito antes do nosso planeta ser criado, porque a gente sabe que o universo está em constante evolução e que a cada segundo nascem mais planetas do zero, para novos espíritos do zero começarem a se desenvolver igual a gente está fazendo agora. Então, ele também usou o exemplo da cobra. Lembra que vocês falaram da cobra, que foi um químico que descobriu a fórmula do benzeno? No sonho dele, vem de uma cobra, que era a fórmula química da molécula lá. Então a ciência, ela é feita primeiro lá e depois aqui. Então a ciência daqui não é a ciência de verdade. A gente vai usar o espiritismo para ajudar a explicar a ciência que eles já desenvolveram. A gente está aqui vendo só a sombra. A gente está vendo só a sombra da caverna do Platão. E aí, a gente é um dos prisioneiros, é libertado e descobre o mundo real. E percebe que as sombras eram ilusões. E agora a gente tem essa noção de que a gente está vendo só a sombra, então a gente sabe o mundo real. E a gente sabe que é tudo ilusão. E a gente tenta contar para os outros e é rejeitado. Por isso que é negligenciado o espiritismo na comunidade científica. A gente sabe que são ilusões, mas eles não querem acreditar, porque eles ainda estão vendo as sombras. Então a gente tem que ajudar a esclarecer isso na cabeça deles também. Isso eu tento fazer um pouco com os meus amigos, mas é difícil.
Aí todo mundo sabe que é difícil. Mas é... Bom, espero que vocês tenham gostado. Infelizmente eu não achei muito material para trazer, porque não é uma coisa que tenha muita informação solta por aí que a gente possa falar, né? Até porque a maior parte ainda não aconteceu, como eu tinha dito. A maior parte ainda não aconteceu, o desenvolvimento do mundo ainda está acontecendo e a gente nem sabe o que vai acontecer pela frente direito ainda. A gente sabe que para frente a gente vai. E que a gente tem que trabalhar, porque senão o mundo vai para frente e a gente fica para trás. Então é isso. Obrigado. Boa noite. Muito bem, muito bem. Eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Não? Sabem uma coisa? A ciência não quer dizer que a ciência esteja sempre certa, mas é o caminho para a verdade. É a ciência. Mas o que hoje se conhece dessa verdade científica, amanhã pode alterar. Ou seja, melhorada por mais outros conhecimentos. É o caminho que se deve seguir. Já já não sei quem é que diz, não sei se era o Emmanuel, se dizia, se alguma coisa na ciência vier contradizer o espiritismo, para a gente seguir a ciência. Mas ainda até hoje não houve nada. não houve nada. Veja lá, se quer. Ele é jovem, mas fazer esta pergunta: como é que ele acha que a gente podemos, aos jovens, assim como tu e como outros, podemos começar a potenciar, digamos assim, o espiritismo nas suas mentes? Porque a ciência evoluiu tanto que hoje começamos a ver nas escolas, nas universidades, temos alguma dificuldade, não é? Porque as pessoas, lá está, o mito, os dogmas, esta situação que estamos neste momento a passar leva a que muitos tenham dificuldades, não é? em encontrar o espiritismo. Como é que achas que poderemos levá-los a descobrir de uma maneira didática, digamos assim, criativa, se calhar a potenciar a curiosidade neles, já agora? Sim. Olha, eu vou me usar como exemplo nesse caso, porque eu sempre fui muito curioso quanto ao espiritismo, mas muito por causa do esforço que os meus pais sempre fizeram de me... Eles falavam, vamos ter o evangelho no lar. Desde pequeno sempre foi o mesmo horário, sempre foi o mesmo dia, sempre foi a mesma coisinha. Desde pequenininho, quando eu era bebezinho, eu não sabia nem falar, mas eu estava fazendo o evangelho no lar. Meus pais tentavam adaptar quando eu era menor para eu conseguir entender não, aprender alguma coisinha desde pequeno sobre Jesus e essas coisas, e à medida que eu fui crescendo, a gente foi começando a ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Agora estamos terminando o Livro dos Espíritos, que eu gosto bastante. Então, e também a evangelização infantil. No Brasil, desde pequenininho, eu cresci tendo evangelização infantil no centro que eu frequentava, que aí juntavam vários jovens e a gente conversava, perguntavam alguns temas que a gente queria ver, que a gente tinha curiosidade, a gente via, sempre de uma forma muito didática também, e conversar. Por exemplo, eu com os meus amigos, eu tento quando posso, jogar um pouquinho assim dos ensinamentos para eles, mas eu não falo necessariamente que é porque eles ainda não têm essa noção. Eles não têm nenhum preconceito, porque eu já cheguei a comentar com eles e eles acham até interessante. Meus amigos, até no Brasil é mais fácil, mas aqui também eu fiquei até surpreso, eles sempre acharam um pouco interessante. Alguns deles dizem, isso é muito engraçado. Engraçadíssimo. No fundo a gente sabe que é sério, mas eles acham que é engraçado. Mas é legal de saber. De vez em quando eu começo a explicar para eles, eles ficam curiosos, porque é uma perspectiva diferente do mundo e do funcionamento e da vida e essas coisas. Então, aos poucos,
a gente pode começar a fazer isso também para os mais jovens, nesse caso, né? Eu falo dos ensinamentos espíritas para eles, eles concordam, muitas vezes eles até vêm comentar, olha, aquilo que você falou deu muito certo, e eu tô muito mais tranquilo por conta disso e tal. Mas aos poucos a gente tem que ver, dependendo da pessoa também, né? Porque algumas pessoas podem ter alguma resistência a essa mudança. Algumas pessoas têm as próprias religiões e as próprias crenças, e eles podem segurar ali e falar não, porque é isso que eu acredito, você pode até pensar o que você quer aí do espiritismo, mas eu não quero saber. Aí nesses casos eu tento não forçar muito também, porque se a gente quer explicar, incitar a curiosidade nas pessoas, a gente também não pode forçar, porque se a gente força, a pessoa se fecha, e se a pessoa se fecha para abrir de novo, depois é difícil. Então é isso, é aos poucos. Eu, de vez em quando, vou num centro em Águeda, que tem uma evangelização infantil lá também, e tem desde as criancinhas menorzinhas, assim, 2 anos de idade, tem até bebê, assim, um carrinho mesmo, mas que vai lá para aprender, igual aconteceu comigo, e que isso facilita bastante. E então eu acho que é isso, é de pessoa para pessoa também. Posso só fazer um complemento na área das ciências? Eu acho que o momento mais propício que a gente pode ajudar as pessoas, incitar essa curiosidade em cada área, é no momento da dor, que é quando as pessoas estão mais abertas. Então, na minha área, por exemplo, na psicologia, na neuropsicologia, em neurociências, o que vai se pesquisar e como estão progredindo os estudos nessa área, que ainda são as anomalias que o Arthur falou. Puxa, no momento de doença, como que aquela pessoa consegue organizar as energias, como que a força do pensamento de uma pessoa consegue atuar em cima de outra. Então, são questões que as nossas leis físicas aqui ainda não conseguem captar, mas nesses momentos de necessidade de dor, abre-se para essas hipóteses que ainda são vistas como anomalias, mas já muito estudadas na medicina mesmo, várias coisas além das neurociências, né? Então, o que o Arthur falou, é respeitar o tempo e trabalhar a saúde espiritual das pessoas, não necessariamente falando do espiritismo, é o que eu tento fazer como psicóloga, né? Eu sempre digo, é um tripé. É a saúde física, a saúde mental, e tem que ter a espiritual, porque senão esse tripé cai. Mas não necessariamente nunca falei do espiritismo, né? Ninguém sabe qual é a minha religião na profissão, porque eu não posso fazer essa interferência. Então, acho que cada um vai achando dentro da sua vida, mesmo fora das ciências, mas na convivência com os outros, um jeitinho, não tem uma forma muito completa. Não sei, só para complementar um pouquinho. Sim, e é uma responsabilidade, não é? Assim. Nossa.